Pituba Show, alegria é o Pituba Show. Eu estou no Pituba Show, tem conhecimento, ilustração. Você vai aprender tudo, você vai ficar bom. Escuta aí e assiste também, e bota o caderno na mão e o lápis na outra mão pra desenhar. Meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Pituba Show especial tutorial. E hoje eu vou ensinar vocês uma ideia bem simples. Como criar, efeitos de luz e brilho dentro aqui do Adobe Photoshop na sua ilustração ou até na sua foto, né, man? Meu nome é Kaique Pituba e bem-vindo mais uma vez, né? Já repeti, mas eu sou repetitivo mesmo, man. É isso aí. Pituba Show Dicas. O que acontece? Vamos lá, vamos criar aqui alguma coisa para que a gente possa fazer essa brincadeira. Então, de cara, é importante ter isso em mente. Eu fiz um fundo mais escuro ali, né? Para que esse brilho apareça, né, velho, na nossa imagem. Eu não quero que esse brilho fique invisível e uma maneira de fazer isso é com contraste, né? Ou seja, o claro sobreposto ao escuro. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é isso. Esse brilho não vai aparecer se o seu fundo estiver branco. E se eu fosse fazer da forma mais manual possível, o que é que eu consideraria? Eu consideraria que esse brilho precisa ter um núcleo quase branco, ó, para passar ali uma ideia de brilho. E eu vou, conforme aqui, usando o meu menu de cores, conforme eu vou me afastando, eu vou me aproximando de cores. Como aqui, né, eu já tenho a cor propriamente dita, cores mais escuras, cores mais saturadas. Até interessante trabalhar um pouco de saturação a mais aqui. Seria uma maneira mais manual de fazer isso. Simplesmente pegando as cores e colocando ali no papel. Mas não é isso que a gente vai fazer. A gente vai tentar explorar justamente os efeitos para acelerar o processo, né? Estou usando um pincel aqui que tem uma leve texturinha, mas para não ter desculpa, eu vou até usar um pincel básico redondo. Ó. Vamos pegar aqui no meu menu de brushes um pincel basicão, até um pincel redondo e macio, né? Então com a dureza baixa aqui. A primeira maneira mais simples de todas é usando aqui os modos de mesclagem, certo? Então usando aqui no painel de camadas, ó. Usando aqui no painel de camadas, você poderia criar uma nova camada. Basicamente, você escolheria aqui, ó, colocaria essa nova camada em um modo de mesclagem. Os modos de mesclagem que vão clarear a sua imagem, então aqui nesse terceiro grupo, né, no grupo do clareado, divisão ou screen, né, o divisão, screen, clarear é o lighten, aqui é o color dodge e aqui esqueci o nome desse aqui, mas tem lá suas versões equivalentes na versão em inglês. Então, normalmente o screen é muito utilizado, o divisão, né? Mas eu vou usar aqui um bem exagerado, que funciona bem legal para esse tipo de brilho, que é o color dodge ou subexposição de cores. Então, essa camada nova, vou chamar ela de brilho aqui, dando 2 cliques, ela está nesse modo de mesclagem, o que significa que quando eu aplicar uma cor aqui, ó, vou pegar agora uma versão média ali. Por quê? Se eu pego um claro muito claro, tipo um branco, vai ficar muito exagerado, vai ficar brancão, certo? Quanto mais escura a cor que você coloca, mais ele vai fazer isso gradualmente, né? Já que ele está preservando essas cores mais claras, você pode controlar isso de certa maneira utilizando tons mais escuros. Então, observe, eu usei um tom mais escuro ali, um tom um pouquinho mais claro aqui no centro, talvez um tom um pouco mais exagerado aqui, ó. E eu já tenho um bom efeito de brilho. Eu aumentei aqui um pouquinho o tamanho do meu pincel, ó, e conforme eu vou aplicando cada vez mais, ele vai realçando essa ideia, né? Observe como ele realça a textura do fundo também. Então, bem interessante aqui utilizar o subexposição de cores, nesse caso com um pincel suave. É claro que você pode variar e experimentar com pincéis diferentes para tentar obter diferentes resultados, mas fique atento às cores, né? Quanto mais escuro, mais leve ele vai aplicar. Para a gente fazer um teste rápido, ó, vamos modificar aqui rapidinho. Ó, o clarear, divisão, subexposição, ele dá realmente esse efeito de brilho mais exagerado, né? Assim como subexposição linear e o cor mais clara não tanto. Então, esse efeito mais exagerado a gente vai conseguir pela subexposição de cores aqui. Esse é o método mais simples, mais bobo de criar um efeito de brilho. Tem uma outra maneira que é um pouquinho mais avançada, que é muito utilizada pela galera de fotografia na hora de fazer as edições fotográficas, certo? É o seguinte, eu vou deletar essa camada, então vou selecionar ela aqui, clicar aqui na lixeirinha, ok. E vou agora é o seguinte, agora já requer uma combinação de algumas coisas. Primeira coisa, sim, uma camada, tá? Mas aí vem o seguinte, essas camadas que a gente trabalhou aqui, tá? Esses modos de mesclagem, né, que está aqui onde está escrito normal, eles trabalham basicamente com a ideia de, nesse caso, principalmente aqui dos de clarear, com que tudo que é preto desapareça e o que é branco se preserve. Então, para a gente dar um exemplo, eu vou colocar aqui no modo normal de novo e vou pegar um degradê aqui preto e branco. E vou fazer o seguinte, fazer assim esse degradê preto e branco. Então, quando eu trabalho ali, ó, por exemplo, o primeiro modo é o modo de escurecimento, ele vai preservar os pretos, enquanto o segundo vai preservar os brancos. Então, dentro dessa ideia, o que é que a gente vai fazer?
eu vou criar essa nova camada, vou deletar isso aqui com o degradê, e a gente vai criar uma nova camada, certo? E vai preencher ela toda de preto. Eu posso selecionar aqui a cor preta e usar aqui o balde de tinta para isso, né? Ali dentro da ferramenta degradê, para preencher, ou até o atalho Alt Delete já preenche automaticamente com a cor da frente, que nesse caso é o preto, naturalmente. Beleza? Então, dentro dessa ideia aqui, meu parceiro, o que a gente vai fazer? Já que ele vai preservar o branco, uma das coisas que eu posso fazer seria pegar o próprio brush aqui, ó, e, sei lá, marcar onde seria o meu ponto de luz, ou até depois, né, para que eu consiga ver o que está embaixo, se eu pego esse modo de mesclagem aqui, o normal, vamos colocar ele no modo de divisão agora, tá? E vou pintar aqui de branco. Pronto. Ele preserva somente o que é branco e o que é preto não está visível, tá? Mas aí qual é o lance? Tendo isso daqui, a gente consegue aplicar algumas camadas de ajuste para aplicar cor nesse brilho branco. Então, uma forma mais interessante também de fazer isso. Uma das maneiras simples seria utilizar aqui, ó, nesse botãozinho, certo? Que parece uma pizzazinha cortada aqui, ó, no meio. O botão do meio do painel de camadas tem os ajustes por camada de ajuste. É uma camada que vai criar esse ajuste, propriamente dito, que vai modificar as cores da camada que está embaixo, das camadas que estão embaixo. Então, aqui, ó, vamos colocar, por exemplo, um filtro de fotos ou photofilter, se você usa a versão em inglês. Certo? Aí ele abriu lá no menu de propriedades, as propriedades desse filtro. Mas você vai perceber, ó, quando eu aumento a intensidade, que ele não está aplicando só o meu brilho, e sim a imagem como um todo. Para que eu aplique isso só ao meu brilho, eu vou segurar a tecla Alt, clicar entre as duas aqui, ó, entre o filtro de fotos e a camada do brilho, a camada 3 aqui, e entre as duas eu clico. Ou então, clicando com o botão direito, você tem a opção ali, ó, soltar a máscara de corte, ou, mais uma vez, criar a máscara de corte, ou clipping mask, né, na versão em inglês. E tá lá, você aplicou cor a esse brilho branco aqui embaixo. Isso é legal porque você consegue depois manipular separadamente aqui o brilho dando um Ctrl T e posicionando ele em outro lugar, aumentando, diminuindo, se for o caso. Você consegue usar o próprio pincel posteriormente e aplicar, e também modificar as cores de maneira bem construtiva, né? Clicando aqui, ó, mais uma vez no símbolo do filtro, eu poderia chegar aqui e modificar a cor desse brilho mais uma vez. Então, uma outra ideia bem simples, com a limitação de que a cor fica um pouco uniforme demais, né? Você vai ter essa uniformidade nas cores, nada impede você de explorar também, ó, a subexposição de cores, fica um pouco exagerado demais, né? Como você está vendo aqui. Mas o que acontece? Uma alternativa para resolver melhor isso, para ter um pouco mais de variação de cores, é usar, ao invés do filtro de fotos, usar uma outra ideia aqui, certo? Então, deixa eu só voltar aqui para a gente ter só aquele brilhozinho concentrado ali, como a gente tinha no começo. Eu vou jogar fora, então, essa camada de filtro de fotos e vou criar uma outra. Vou criar uma camada de mapa de degradê. Então, essa aqui é a mais legal, na minha opinião, tá? É o mais avançado e o que tem o melhor resultado. Quando eu crio uma camada de mapa de degradê, o que acontece? Ele abriu, mais uma vez, aqui o painel de propriedades com as configurações desse ajuste em específico. A ideia é basicamente o seguinte, gente. Ele tem esse gradiente que aparece aqui para mim, ó, do branco ao preto, e o extremo esquerdo representa as cores pretas, as cores escuras, o extremo direito, as cores brancas da imagem, tá? Ou seja, perceba que a parte mais clara da minha imagem, ele pintou de preto. A parte mais escura da minha imagem, ele pintou de branco. Tá confuso, Kaique. Vamos tentar entender outra ideia. Eu vou clicar aqui e vou pegar, sei lá, esse aqui do vermelho para o verde, ou seja, as cores escuras, o fundo que era escuro, está vermelho. As cores claras estão verdes. Eu peguei esse aqui do laranja, do roxo para o laranja. As cores escuras estão roxas, as cores claras estão laranja, e por aí vai. Então, os extremos aqui representam o claro e o escuro. Então, o que é que você pode fazer para ter essa variação? Utilizar, ó, um outro degradê que a gente vai criar aqui, usando, por exemplo, esse daqui. Esse aqui não existe por padrão no Photoshop, tá? Um degradê de fogo como esse. Eu criei aqui, ó, se eu clicar aqui embaixo, eu adiciono novas cores, ó, e eu mapeei. Primeiro, é importante que essa primeira cor seja de fato preta, certo? Aí eu vou gradualmente mudando de cor, mas o legal é, você percebe que essas cores que eu tenho aqui, elas vão mudando gradualmente de matiz. Então, aqui ela é mais vermelha. O outro, ele vai mais em direção ali ao laranja, ele vai aqui mais em direção ao laranja, sobe mais um pouquinho na matiz aqui, o outro é mais amarelado e, por fim, terminando do branco. Ou seja, toda essa variação de cores que o filtro fotográfico não me dá, porque ele é apenas uma cor absoluta, ele vai me dar aqui. Então, o que acontece? Vou dar um OK. Uma vez que você configurou, né? Lembrando, para configurar, basta criar as cores aqui e alterar de forma gradual. Então, por exemplo, a primeira cor mais escura, uma cor mais média e vai clareando conforme ele tem. Por exemplo, um outro exemplo seria esse esquema de cor. Porém, o grande macete aqui, na verdade, é aplicar esse mapa de degradê ao
Clipping Mask, né? Segurando a tecla Alt, como a gente fez no filtro fotográfico. Segurei a tecla Alt, apliquei ali, ó, e ele vai estar aplicando essas cores, aquele brilho. Então aqui, ó, a diferença está um pouco abrupta demais. Vamos ver o do fogo. Então já está um pouco mais interessante, ó. E eu consigo distribuir isso daqui, mudar aqui a localização, né, o intervalo dessas cores para tentar, ó, regular essa ideia. Então o mais legal é o seguinte, como aqui está um brilho bem abrupto, eu ainda posso, uma das coisas legais é poder voltar ali naquela camada e refazer. Então poderia dar um... lembra daquele esquema? Alt Delete para pintar tudo de preto nessa camada. Ele vai voltar a pintar tudo de preto. E aí com o pincel branco eu posso pintar em tempo real, né? Com o pincel branco eu poderia chegar aqui, ó, e começar, até diminuir a opacidade desse pincel, e começar, ó, a revelar gradualmente, né, esse efeito de brilho, concentrando mais informação aqui no meio. E aí você tem toda essa variação de matiz. E aí, claro que é um momento legal de explorar pincéis, e texturas diferentes também, por que não, né? Ó, fazer uma brincadeira assim. Tudo isso dá para você fazer porque você está simplesmente aplicando esse mapa de degradê nessa camada preta com o efeito de brilho. Então é isso, 3 dicas top, a mais fácil, uma média e uma mais avançada aqui para todos os níveis. Espero que você tenha gostado, man. Pelo amor de Deus, você vai se inscrever aí. E me siga lá no Instagram, onde está rolando o Pituba Show, um programa mais descontraído, onde eu falo mais groselha. E aqui no YouTube eu estarei postando esse material mais técnico, com dicas, tutoriais, não sei o que lá, aquela coisa toda. Então, meu amigo, um grande abraço aí, viu? Você não sai de casa se a quarentena estiver acontecendo. Se você está vendo isso depois da quarentena, parabéns, meu amigo. Você é um campeão. Pituba Show, Pituba Show, alegria é o Pituba Show. Eu estou no Pituba Show, tem conhecimento, ilustração. Você vai aprender tudo, você vai ficar bom. Escuta aí e assiste também. E bota o caderno na mão e o lápis na outra mão pra desenhar. Porque é o Pituba